Olá, bem-vindos à nossa videoaula sobre um defeito de cor e as lutas pela independência do Brasil. Hoje vamos mergulhar na rica narrativa de Ana Maria Gonçalves e conectá-la aos turbulentos eventos que marcaram o nascimento do Brasil como nação independente e especialmente na Bahia. Um Defeito de Cor, publicado em 2006, é um romance histórico monumental que nos conta a saga de Querindé, uma mulher africana sequestrada e escravizada no Brasil. Inspirada na figura histórica de Luísa Marim, mãe do abolicionista Luiz Gama, a personagem nos guia por quase um século de história, da África ao Brasil, passando pela escravidão, resistência e busca por liberdade. O livro não é apenas ficção, é um mergulho profundo na história brasileira, resgatando a memória, a perspectiva de sujeitos frequentemente silenciados, os africanos e seus descendentes. Para entender a jornada de Querindé nesses capítulos, precisamos situá-la no tempo. O início do século XIX no Brasil foi um caldeirão de tensões. A vinda da família real em 1808 mudou o status da colônia, mas a Revolução Liberal do Porto em 1820 acirrou os ânimos, exigindo o retorno do rei e ameaçando a autonomia brasileira. Estamos no início do século XIX e as invasões francesas deixaram Portugal numa situação de grande crise. A corte foi para o Brasil para escapar aos franceses e Dom João VI, que promoveu a colónia a reino, não quer regressar. Liderados pelo odiado general William Beresford, os britânicos ajudantes dos portugueses na luta contra os franceses ficaram no país muito depois do fim da guerra e têm agora o poder político e militar. O que foi essa Revolução Liberal do Porto? A Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820, foi um movimento revolucionário que aconteceu na cidade de Porto, em Portugal, e marcou o início do processo de liberalização política no país. No contexto do Brasil, essa revolução foi importante porque criou um clima de instabilidade na metrópole, que influenciou as ações de resistência e movimento em suas colônias, incluindo o Brasil. A crise política em Portugal deu força às discussões por maior autonomia e, posteriormente, levou às nossas lutas de independência. Essa mudança marcou o início de uma nova fase na história brasileira, com a instalação da monarquia no Brasil e a criação de instituições próprias e o fortalecimento do sentimento de identidade nacional. É nesse cenário, posteriormente, que Dom Pedro, príncipe regente, proclama a independência em 7 de setembro de 1822. Mas essa independência não foi pacífica nem imediata em todo o território. E é aqui que a Bahia, palco central da vida de Querindé, no romance, assume um protagonismo fundamental. E podemos aqui puxar algumas perguntas. Por que a literatura pode ser uma ferramenta para entendermos a história? Façam essa pergunta tendo o livro Um Defeito de Cor em mente. Por que vocês acham que a literatura, como a de Um Defeito de Cor, pode ser uma ferramenta para entendermos períodos históricos complexos como o da independência do Brasil?
Na segunda leva de capítulos do livro, que Daiane, chamo de capítulos 6 ao 10, o narrador transporta o leitor para a Bahia, especialmente para Salvador e para o Recôncavo. Através dos olhos da Querrindé, Ana Maria Gonçalves vai recriar a complexa sociedade baiana, a brutalidade da escravidão nos engenhos e na cidade, mas também as vibrantes redes de sociabilidade africana, os mercados, as irmandades religiosas, a culinária, a religiosidade de matriz africana e as constantes formas de resistência. É nesse ambiente que Querrindé vive, trabalha, ama, sofre e luta. A narrativa detalha a vida dos negros na cidade, suas estratégias de sobrevivência, a busca pela alforria com o suporte das confrarias e a formação de laços comunitários essenciais para enfrentar a opressão. Enquanto Dom Pedro proclamava a independência no Sudeste, a Bahia vivia uma verdadeira guerra. Salvador estava sob controle do general português Madeira de Melo, leal a Portugal. No Recôncavo, em cidades como Cachoeira, os brasileiros organizaram a resistência, formando o Exército Pacificador. O Exército Pacificador foi uma força militar formada pelos brasileiros na região do Recôncavo Baiano durante a Guerra da Independência do Brasil. Ele teve um papel crucial na luta pela expulsão das tropas portuguesas que ainda resistiam na Bahia, especialmente em Salvador, que estava sob o controle do general português Madeira de Melo. O Exército Pacificador foi organizado principalmente por voluntários, incluindo fazendeiros, comerciantes, escravos libertos e tropas regulares sob a liderança de figuras como o general Labutat, francês a serviço do Brasil, e posteriormente o general José Joaquim de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias. Seu objetivo era combater as forças portuguesas leais a Lisboa e consolidar a independência na Bahia, que era um dos principais focos de resistência portuguesa. Essa não foi uma luta apenas das elites. Homens e mulheres de todas as classes, incluindo indígenas e um grande contingente de pessoas pretas, escravizados e libertos, pegaram em armas. Figuras como Maria Quitéria, que lutou disfarçada de homem, e a mártir soror Joana Angélica tornaram-se símbolos dessa resistência popular. Aqui eclode alguns acontecimentos que precisam vir à luz, A Batalha de Pirajá, em 1822. Foi uma das mais importantes vitórias do Exército Pacificador, que enfraqueceu as tropas de Madeira de Melo, e o cerco de Salvador, em 1823, onde as tropas brasileiras, com apoio da Marinha de Lord Cochrane, cercaram Salvador, levando à retirada definitiva dos portugueses em 2 de julho de 1823. Então, o que é que se tem? Tem a vitória do Exército Pacificador, garantindo a efetiva independência do Brasil na Bahia, complementando o 7 de setembro de 1822 com o Grito do Ipiranga, e esse 2 de julho é celebrado como o Dia da Independência da Bahia, marcando a consolidação da soberania brasileira na região. Esse exército, o Exército Pacificador, foi essencial para unificar o país e derrotar as últimas resistências portuguesas, mostrando que a independência não foi apenas um ato simbólico, mas sim uma conquista militar. Como a narrativa de Querrindé reflete esse período conturbado? Embora o livro não seja um relato direto das batalhas, pelo menos não de todas, ele capta a atmosfera de tensão, a presença militar, os boatos, as dificuldades impostas pelo conflito e principalmente a participação e a aspiração dos pretos nesse processo. A luta pela independência se mistura à luta cotidiana pela sobrevivência e pela liberdade individual e coletiva. E acho que aqui também é válido levantarmos algumas perguntas. Reflitam comigo,
Qual o significado de uma independência conquistada com ampla participação popular, incluindo negros e mulheres, como ocorreu na Bahia? Como isso desafia a visão tradicional da independência do Brasil? Após a independência, o Brasil se tornou uma monarquia sob o comando de Dom Pedro I. Ele foi uma figura importante na separação de Portugal, mas seu governo, que a gente conhece como Primeiro Reinado, foi marcado por contradições e por crescente autoritarismo. Pelo meu sangue, pela minha honra, juro fazer a liberdade do Brasil. Viva a independência! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Dom Pedro proclamou a independência e o povo sonha com um novo tempo no Brasil. Quando bradei o grito da nossa liberdade às margens do Ipiranga, escutei as vossas vozes. Viva o Brasil! Viva o Imperador Dom Pedro I! Em 1823, ele dissolveu a Assembleia Constituinte, que elaborava a primeira Constituição do país. No ano seguinte, impôs sua própria Constituição, que criava o poder moderador. Esse poder exclusivo do imperador dava a ele controle sobre os outros poderes, reforçando seu caráter centralizador e autoritário. Esse autoritarismo gerou reações. A Confederação do Equador, em 1824, foi uma revolta liberal e republicana no Nordeste, duramente reprimida. A Guerra da Cisplatina, que resultou na independência do Uruguai, foi custosa e bastante impopular. E, além de tudo isso, a forte presença de portugueses no governo e no comércio. A crise econômica e o envolvimento de Dom Pedro I na sucessão do trono português, aumentando ainda mais toda essa questão do descontentamento. A imprensa liberal e republicana ganhava força, criticando abertamente o imperador. Um estopim para a crise final foi o assassinato do jornalista Libero Badaró em São Paulo, em novembro de 1830. Badaró era um crítico ferrenho de Dom Pedro I e a suspeita recaiu sobre aliados do imperador. Sua morte gerou grande comoção e intensificou a oposição. Com isso, a gente chega na Noite das Garrafadas, em março de 1831. Pouco antes de abdicar do trono, Dom Pedro I era acusado de abuso de poder e de encomendar o assassinato de opositores ao seu regime. Com seu capital político ameaçado, o imperador organizou uma excursão pelo Brasil. Porém, após ser duramente hostilizado em Minas Gerais, ele se viu obrigado a antecipar sua volta às agitadas ruas da capital do Império. O que teria ocorrido na noite desse retorno na Rua da Quitanda é narrado em detalhes no auto policial As Garrafadas, escrito pelo chefe da Divisão Militar Imperial, Tenente José Antônio Ferreira Adrião. A Noite das Garrafadas foi um conflito ocorrido no Rio de Janeiro entre os dias 11 e 15 de março de 1831, nas ruas do Rio de Janeiro, então capital do Império. Quem estava envolvido? Portugueses, apoiadores de Dom Pedro I, muitos ligados ao comércio e nostálgicos ao período colonial ou defensores da manutenção de privilégios. E os brasileiros, opositores de Dom Pedro I, incluindo liberais exaltados, republicanos e críticos do autoritarismo imperial e da forte presença portuguesa na política. O que foi que aconteceu? Basicamente, Dom Pedro I, ao retornar de uma viagem a Minas Gerais, onde foi recebido com hostilidade,
faixas pretas em ouro preto em protesto contra seu autoritarismo e o assassinato do jornalista Libero Badaró, foi organizada uma festa de recepção pelos portugueses no Rio de Janeiro para desagravar essa situação do imperador. Só que houve reação dos brasileiros opositores, que apagavam as fogueiras e luminárias da festa e atacavam as casas dos portugueses. Como a coisa se desenrolou depois desse babado de acende fogueira e apaga fogueira? Houve confrontos diretos nas ruas por cerca de 3 dias, com arremesso de garrafas, cacos de vidro, pedras e paus. Os brasileiros em maior número levaram a melhor nos confrontos. A Noite das Garrafadas teve causas profundas que vinham do contexto de tensão. O autoritarismo de Dom Pedro I, com o fechamento da Assembleia Constituinte de 1823 e a outorga da Constituição de 1824, com o poder moderador, a crise econômica, os gastos com a Guerra da Cisplatina, derrota e perda da província cisplatina, o Uruguai, e o aumento de impostos. O descontentamento com a presença portuguesa, os portugueses ocupavam o quê? Cargos importantes no governo e dominavam setores do comércio, gerando o quê? Ressentimento entre brasileiros que temiam uma recolonização ou a manutenção de privilégios lusitanos. O assassinato de Libero Badaró, o jornalista que era um grande crítico de Dom Pedro I, que foi lá assassinado em São Paulo, e a culpa foi atribuída a aliados do imperador, aumentando a impopularidade de Dom Pedro I. E a disputa entre grupos políticos, a luta entre o Partido Português e o Partido Brasileiro. Isso gerou consequências, pessoal, claro. O agravamento da crise política do primeiro reinado. O aumento da pressão sobre Dom Pedro I, que culminou na abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831, menos de um mês após o conflito, em favor de seu filho Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. E aí tem-se início a um período que a gente conhece como período regencial. Então vamos pensar juntos agora. Como essas tensões entre brasileiros e portugueses, mesmo após a independência, como vimos na Noite das Garrafadas, refletem os desafios da construção de uma identidade nacional brasileira naquele período. Como que Rindet, no livro Um Defeito de Cor, vivencia ou percebe essas crises políticas que culminam na abdicação? Esses últimos capítulos podem mostrar a personagem já estabelecida, liberta, observando as mudanças políticas e sociais acontecendo. A queda do imperador, as disputas entre os grupos políticos, a continuidade da escravidão e as tensões raciais que certamente impactam o seu cotidiano e suas perspectivas. A narrativa nos permite ver esses grandes eventos históricos não apenas pelos olhos dos governantes, mas pela perspectiva de quem está na base da sociedade, lutando pela própria sobrevivência e liberdade em meio ao caos político. O que é importante entendermos que a abdicação de Dom Pedro I não trouxe paz imediata. E o período regencial foi marcado por inúmeras revoltas provinciais, muitas com forte participação popular e negra. As lutas pela independência na Bahia, o protagonismo popular e negro, as tensões do primeiro reinado e as revoltas subsequentes são fundamentais para entendermos a formação do Brasil e a complexidade de nossa identidade nacional. Ou seja, mesmo após o 2 de julho, as tensões persistiram. A reconstrução da província, as disputas políticas locais, a situação dos negros que lutaram e a instabilidade geral do primeiro reinado continuaram a marcar a vida aonde? Em Salvador, cenário geográfico do livro Um Defeito de Cor, que nos oferece uma oportunidade única para acessar essa história por um ângulo totalmente diferente. O século XIX no Brasil foi um período de profundas transformações políticas, sociais e também econômicas. Após a independência, lá em 1822, a nação recém-formada enfrentou o desafio de construir sua identidade.
de consolidar suas instituições e lidar com uma miríade de tensões internas. A Bahia, uma das mais importantes e populosas províncias do Império, emergiu como um caldeirão de agitações, refletindo tanto as aspirações por maior autonomia provincial, quanto as profundas desigualdades sociais e raciais que marcaram a sociedade escravocrata da época. A década de 1830, em particular, foi um período de intensa efervescência, marcada pelo período regencial. Uma fase de instabilidade política que abriu espaço para a emergência de diversas revoltas e movimentos sociais em todo o país. É nesse contexto que se inserem as discussões sobre federalismo, os anseios separatistas e eventos singulares como a Semiterata, todos interligados pelas complexas dinâmicas sociais e políticas da Bahia oitocentista. O romance Um Defeito de Cor, pessoal, embora sendo uma enorme obra de ficção, oferece um painel muito vivo e detalhado da vida na Bahia escravista do século XIX, permitindo-nos entrever as experiências, lutas e resistência da população afrodescendente, que estava no cerne de muitos desses conflitos. A narrativa de Querindé, a nossa protagonista, atravessa muitos cenários e tensões aqui abordados, enriquecendo nossa compreensão sobre esse período. A ideia de federalismo compreendia como um sistema de governo que divide o poder entre uma autoridade central e entidades regionais autônomas, que ganhou força no Brasil ao longo do século XIX. No entanto, o conceito em si passou por transformações e foi interpretado de diferentes maneiras pelos atores políticos da época. Conforme aponta Ivo Cuser em seu artigo Conceito de Federalismo e a Ideia de Interesse no Brasil do século XIX, inicialmente durante a Constituinte de 1823, o termo federalismo era frequentemente associado à ideia de confederação, ou seja, uma união de estados soberanos, mesmo dentro de um regime monárquico. Defendia-se que as províncias deveriam ter autonomia para gerir suas questões internas, especialmente justiça e economia. Acreditava-se que a eficácia administrativa e judicial dependia dessa descentralização. Com o avançar do século, especialmente durante o período regencial, o debate sobre o federalismo se intensificou. O Ato Adicional de 1834, uma emenda à Constituição de 1824, representou uma tentativa de conciliar as pressões federalistas com a manutenção da unidade imperial, concedendo maior autonomia às províncias através da criação das assembleias legislativas provinciais. No entanto, para muitos, essas reformas não foram suficientes. Cuser destaca que o pensamento federalista, articulado em torno do Código do Processo de 1832, passou a valorizar a participação do cidadão no âmbito municipal, na organização do aparelho judiciário.
A ideia de interesse provincial tornou-se central e importante, refletindo o desejo das elites locais por maior controle sobre seus próprios destinos e recursos. As revoltas regenciais, muitas delas com forte conotação federalista, impulsionaram essa reformulação do conceito, priorizando os interesses das províncias frente ao poder centralizador da corte lá no Rio de Janeiro. Na Bahia, essas ideias encontraram terreno fértil. A província, com sua história de protagonismo político e uma economia bem complexa, via no federalismo uma forma de garantir o quê? Seus interesses e afirmar sua importância dentro do cenário nacional. As tensões entre as elites locais e o governo central eram constantes, alimentando movimentos que, em alguns casos, flertavam com o separatismo. E aí aqui a gente consegue trazer à luz alguns movimentos separatistas na Bahia. Então a gente vê aqui o vislumbre da Sabinada, né? Na década de 1830, a Bahia foi marcada por uma série de levantes que expressavam o descontentamento com o governo central e as aspirações por maior autonomia, chegando em alguns momentos a propostas separatistas. Dentre esses movimentos, já falei aqui com vocês na aula anterior, temos a Sabinada, que se destacou pela intensidade e pelo seu caráter explicitamente separatista, ainda que tenha sido transitório. A Sabinada eclodiu em um cenário de profunda crise econômica na Bahia, ligada ao declínio da produção açucareira e à inflação. A exclusão das camadas médias urbanas, profissionais liberais, militares, comerciantes e artesãos dos espaços de poder político também gerava grande satisfação. O período regencial, com sua instabilidade e as disputas entre esses diferentes grupos, moderados e restauradores, forneceu pano de fundo para a revolta. Os líderes da Sabinada, o médico e jornalista Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira e o advogado João Carneiro da Silva Rego canalizaram o descontentamento popular. Eles propunham a proclamação de uma república baiense, independente, que duraria até que o jovem imperador Dom Pedro II atingisse a maioridade. Diário de Dom Pedro II, Brasil, 1856. O país respira novos ares, após a independência proclamada por meu pai, Dom Pedro I. Eu amo essa terra e jurei defendê-la de quem quer que seja. Quem são vocês? Soldados do Exército Paraguaio. A mi comando, General Solano López. Retire-se de meu país. Um dia, todo o Brasil se vai curvar ante Solano López. Essa proposta de separatismo temporário refletia tanto o desejo de autonomia quanto uma certa lealdade residual à figura do monarca, ou pelo menos uma estratégia para angariar maior apoio. Em 6 de novembro de 1837, os rebeldes tomaram o Forte de São Pedro em São Salvador e no dia seguinte invadiram a Câmara Municipal, proclamando a República Baiense. O movimento conseguiu depor as autoridades locais leais ao governo central que se refugiaram no recôncavo baiano. A revolta contou com a adesão de setores da classe média, militares de baixa patente e alguns segmentos populares. No entanto, a Sabinada enfrentou divisões internas e não conseguiu consolidar um apoio amplo em toda a província. A questão da escravidão também foi um ponto de tensão, Embora alguns líderes defendessem a abolição, a maioria temia que tal medida pudesse alienar proprietários de escravos e desestabilizar ainda mais a ordem social. O livro Um Defeito de Cor explora essa complexidade da vida dos africanos e seus descendentes justamente nesse período, incluindo a participação em revoltas e as diferentes visões sobre liberdade e cidadania. O governo regencial fez o quê? Reagiu a essa força. Tropas foram enviadas para a Bahia e Salvador foi submetida a um bloqueio marítimo e terrestre. Após meses de intensos combates, as forças imperiais comandadas por figuras como Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias,
derrotaram os sabinos em março de 1838. A repressão foi brutal, com centenas de mortos, prisões e deportações. Os líderes foram julgados e condenados, alguns à morte, penas posteriormente comutadas para degredo. A Sabinada, apesar de sua derrota, deixou um legado importante. Ela evidenciou a força dos ideais federalistas e autonomistas na Bahia, bem como as profundas tensões sociais e raciais da província. A revolta também demonstrou a capacidade de mobilização das camadas médias urbanas e a fragilidade da ordem imperial durante o período regencial. Outros movimentos menores, como a Federação do Guanaís, em 1832, também expressaram anseios federalistas e separatistas na Bahia, antecedendo, de certa forma, preparando o terreno para a Sabinada. Esses episódios, somados à Revolta dos Malês em 1835, uma rebelião de escravos africanos islamizados com um projeto próprio de liberdade e poder, que também fracassou, pintam para a gente um quadro de uma Bahia que estava em constante crise e ebulição. Em meio às agitações políticas e sociais da década de 1830 na Bahia, um evento peculiar e revelador das tensões culturais e religiosas da época foi a Semiterata, ocorrida em Salvador em 25 de outubro de 1836. O estopim da Semiterata foi a aprovação, em 1835, de uma lei provincial que proibia o sepultamento de corpos no interior das igrejas e dos conventos. Essa prática, comum há séculos, era considerada insalubre pelas novas concepções higienistas que ganhavam força no período. A lei determinava a construção de cemitérios públicos fora do perímetro urbano e, crucialmente, concedia o monopólio dos serviços funerários a uma companhia privada. Essa medida feria profundamente as tradições religiosas e os costumes da população. Para muitos católicos, ser enterrado no solo sagrado das igrejas, próximos aos altares e relíquias, era uma garantia de salvação e um elo com a comunidade de fé. A ideia de ser sepultado em um cemitério público, administrado por uma empresa com fins lucrativos, era vista como uma profanação e uma quebra desses laços espirituais. Então, no dia 25 de outubro de 1836, uma multidão enfurecida, composta por membros de irmandades religiosas populares e até mesmo alguns escravizados, reuniram-se na Praça do Palácio, hoje conhecida como a atual Praça Tomé de Souza. Os manifestantes invadiram o Palácio do Governo e, em seguida, dirigiram-se ao recém-inaugurado cemitério do Campo Santo, que foi o que? Vandalizado. Muros foram derrubados e a capela parcialmente destruída. A sede da empresa funerária também foi apedrejada. Estima-se que cerca de 3.000 pessoas participaram dessa pequena revolta. A Semiterata não foi apenas uma reação à mudança dos costumes funerários. Ela também expressava um descontentamento com a interferência do Estado em assuntos considerados do âmbito religioso e comunitário. Havia uma forte oposição à privatização da morte e à transformação de um ritual sagrado em um negócio lucrativo. A revolta revelou a força das irmandades religiosas que desempenhavam um papel central na vida social e religiosa da sociedade baiana e a resistência popular a medidas impostas de cima para baixo, sem diálogo ou consideração pelas tradições locais.
Embora aparentemente distinta das revoltas políticas, como a Sabinada, a Semiterata compartilhava com elas um sentimento de ultraje contra imposições externas e uma defesa dos interesses e valores dessa comunidade local. Ela demonstra a complexidade das tensões sociais na Bahia, onde questões religiosas, culturais e econômicas se entrelaçavam com as disputas políticas. Apesar da violência da Semiterata, a política de criação de cemitérios públicos prosseguiu, impulsionada também por preocupações sanitárias, como a epidemia de cólera que atingiu Salvador em 1855. O cemitério do Campo Santo, ironicamente, acabou sendo adquirido pela Santa Casa de Misericórdia em 1840, retornando, de certa forma, ao controle de uma instituição religiosa. Revoltas semelhantes contra a implantação de cemitérios ocorreram em outras partes do Brasil, mostrando que a questão da morte e dos rituais fúnebres era um ponto sensível em todo o Império. A década de 1830, na Bahia, pessoal, foi um período de intensa convulsão social e política, caos. As aspirações federalistas, os movimentos separatistas, como a Sabinada e a singular Semiterata, são facetas de uma sociedade que estava em transformação, marcada por profundas contradições. A luta por autonomia provincial, a resistência às imposições do poder central, as tensões raciais e sociais e a defesa de tradições culturais e religiosas moldaram a história da Bahia e do Brasil. O livro Um Defeito de Cor nos lembra que por trás dos grandes eventos históricos existem as vidas, as lutas e as resistências de indivíduos e comunidades, especialmente da população afrodescendente, que buscou construir seus espaços de liberdade e de dignidade em meio a um sistema opressor. A memória desses eventos e dessas lutas continua ecoando, convidando-nos a refletir sobre a continuidade e rupturas na formação da nossa sociedade brasileira. Falamos bastante sobre política e cenários de revolta nesse segundo momento do livro, nesta segunda aula, mas nele também existe a forte presença da ancestralidade, o que na verdade permeia todo o livro do início ao fim. Entre os eguns, são espíritos dos ancestrais, e os egunguns é um dos pilares mais profundos e complexos da cosmovisão iorubá, povo originário do sudoeste da Nigéria e de regiões do Benin e Togo. Esses conceitos transcendem a simples ideia de morte, conectando-se a noções de continuidade, memória coletiva e equilíbrio social. Para compreendê-los, é necessário mergulhar na espiritualidade, na organização comunitária e nos rituais que permeiam a vida dos iorubás e de suas diásporas, especialmente no Brasil, na Cuba e no Caribe. Na cultura iorubá, os eguns representam os espíritos dos antepassados, entidades que, após a morte física, mantêm um vínculo ativo com o mundo dos vivos. Acredita-se que eles não desaparecem, mas transitam para o Orum, o plano espiritual, de onde podem intervir na vida cotidiana, oferecendo proteção, orientação e, eventualmente, cobrando obrigações ritualísticas. A veneração aos eguns é essencial, pois eles são vistos como guardiões da ordem moral e cultural, garantindo a perpetuação das tradições. A conexão com os eguns ela não é universal. Apenas os ancestrais que viveram de acordo com os preceitos éticos da comunidade Iapelé e tiveram funções destacadas em vida, como líderes, sacerdotes ou figuras exemplares,
são cultuados coletivamente. Os demais tornam-se agé, espíritos perturbadores, ou são esquecidos, reforçando a ideia de que a ancestralidade honrada depende do mérito em vida. Os egunguns são a expressão visível e ritualística dos eguns. Eles se manifestam por meio de cerimônias coordenadas por sociedades secretas masculinas, conhecidas como Egbe-Gungun, responsáveis por invocar, controlar e homenagear os ancestrais. Durante os rituais, membros iniciados vestem trajes elaborados e máscaras sagradas, transformando-se em veículos corpóreos dos espíritos. As vestimentas feitas de panos coloridos, espelhos, contas e fibras são consideradas corpos dos ancestrais, ocultando completamente a identidade do portador para simbolizar a transcendência do indivíduo em favor do coletivo. A aparição de um egungun é um evento de grande impacto. Danças, cantos e batidas de tambor, que chamam batá, acompanham sua chegada, enquanto a comunidade se prostra em respeito. Acredita-se que o egungun carrega o axé, ou axé, que significa força vital, ao ancestral, podendo abençoar, curar, repreender infrações morais ou até punir os que desrespeitam as leis tradicionais. Em algumas comunidades, os egunguns também atuam como juízes em disputas, mediando conflitos com autoridade incontestável. A sociedade Egbe-Gungun é exclusivamente masculina e altamente hierarquizada, com cargos como Alapinin, que é o líder supremo, Ogé, que é o sacerdote responsável pelos ritos, e o Elugun, é aquele que veste o egungun. A iniciação é longa, é rigorosa, envolvendo anos de aprendizado sobre cantos, danças, orações, que eles chamam de ofó, e o manuseio de objetos sagrados. Mulheres e não iniciados são geralmente proibidos de tocar nas vestimentas ou presenciar certas etapas dos rituais, sob risco de atrair a ira dos ancestrais. O segredo, o aiô, é fundamental. Acredita-se que revelar detalhes dos rituais aos não iniciados enfraquece o poder espiritual dos egunguns. Essa lógica de mistério reforça o papel do Egbo como guardião do equilíbrio entre o visível e o invisível. Com o tráfico transatlântico de escravizados, as tradições dos eguns e egunguns cruzaram o oceano, especialmente para o Brasil, onde se fundiram com outras cosmovisões africanas e indígenas. No candomblé Jejenagô e em algumas casas de batuque no sul do Brasil, o culto aos egunguns sobreviveu, ainda que com algumas adaptações. Por exemplo, no Ilé Axé, Ogum Aracá, Rio de Janeiro, mantém-se a prática de ritos anuais em honra aos ancestrais, enquanto lá em Cuba, na tradição Locumí, os egunguns são conhecidos como Egum ou Egun, integrados a práticas como a santeria. No entanto, a repressão colonial e o sincretismo forçado com o catolicismo levaram à diminuição da visibilidade pública desses rituais. No Brasil, diferentemente da África, é raro ver egunguns desfilando em trajes completos nas ruas. As cerimônias costumam ser restritas aos terreiros. Ainda assim, datas como o Dia dos Finados, 2 de novembro, tornaram-se momentos de renovar oferendas e cantos aos ancestrais, mesclando tradições iorubás e cristãs. A manutenção do culto aos eguns e egunguns enfrenta obstáculos modernos, pessoal. Em algumas regiões da África, a expansão do cristianismo e do islamismo estigmatiza as práticas tradicionais, associando-as à feitiçaria. No Brasil, o racismo religioso e a intolerância contra as religiões de matriz africana ainda persiste, embora movimentos de resistência como a Marcha do Egungun na Bahia busquem reafirmar publicamente essa herança. Além disso, a globalização e o turismo geram dilemas. Enquanto alguns grupos vedam o acesso de estranhos aos rituais para preservar seu caráter sagrado, outros abrem parcialmente, usando a cultura como ferramenta de educação e afirmação identitária. Concluindo, minha gente, a ancestralidade como alicerce
né, os egunguns e os egunguns encapsulam a filosofia iorubá de que os mortos não estão separados dos vivos, mas coexistem em um ciclo contínuo de troca e de responsabilidade. Mais do que ritos fúnebres, são mecanismos de justiça, de educação, de coesão social, lembrando que o passado orienta o presente. Essa tradição tornou-se um símbolo de resistência cultural, evidenciando a capacidade das comunidades negras de preservar suas raízes, mesmo sob opressão. Estudar sobre os eguns, portanto, é não apenas explorar uma crença religiosa, mas decifrar um código ético e histórico que sustenta a identidade africana há séculos. Os cultos geledés, originários do povo iorubá, no sudoeste da Nigéria, no Benin, no Togo, representam uma das expressões culturais mais ricas e complexas da África Central. For more than a century, these rites and dances have taken place every year after the harvests, at important events and at times of drought or epidemics. The performance, which is characterized by the use of carved masks, is sung in the Yoruba language, retracing the history and myths of the Yoruba Nego people. The gelede is performed by the Yoruba Nego community, as well as by part of the Fon and Mahi communities. The origin of the gelede is said to be in the mythical passage from a matriarchal to a patriarchal society. It is said to appease the anger of the mothers and to honor Iya Nula, the primordial mother, as well as the spirits of the ancestors. There is a very great deal of preparatory craft work involved, especially carving masks and making costumes. Figures of animals are often used, such as the serpent, a symbol of power, or the bird, the messenger of the mothers. The community is organized into groups of men and women. It is the only masked society governed by women. The ceremonies take place at night time in a public square, and the dancers prepare in a nearby house. The singers are the first to appear, accompanied by the drummer, and then the dancers, accompanied by an orchestra. The performance employs irony and mockery, particularly in the use of satirical masks to denounce certain types of behavior. Combinando arte, performance, espiritualidade e crítica social. Centrados na veneração ao poder feminino, especialmente às forças ancestrais maternas e à energia cósmica associada às mulheres idosas, que chamam de Yamin, os rituais geledés são realizados para harmonizar a comunidade, prevenir conflitos e celebrar a vida. A Unesco reconheceu a prática como patrimônio cultural imaterial da humanidade em 2008, destacando sua relevância como ponte entre o sagrado, o artístico e o político. A origem do geledé remonta a mitos iorubás que atribuem às mulheres um papel fundamental na criação e manutenção do mundo. Segundo a tradição oral, as Yamin Agé, mãe feiticeiras, traduzindo ao pé da letra, detêm poderes extraordinários, capazes de gerar vida ou provocar destruição. Para apaziguar essas forças e garantir sua benevolência, os homens desenvolveram o geledé, um ritual que homenageia as mulheres por meio de máscaras, danças e cantos. Acredita-se que a prática surgiu em Ketu, o antigo reino iorubá, e se espalhou por cidades como Abeokuta, Ibadan e Lagos, adaptando-se a diferentes contextos ao longo dos séculos. Os rituais geledés são marcados por performances públicas, geralmente realizadas durante festivais anuais na estação das chuvas, quando a comunidade agradece pela fertilidade da terra.
As cerimônias são divididas em duas etapas principais, o Auyujô, que é a noite de histórias e cantos satíricos, e o Geledé, que é o dia das máscaras. Na primeira fase, conhecida como Efé, um cantor, que eles chamam de Akpalô, narra histórias humorísticas e críticas sociais, usando metáforas para abordar temas como corrupção, infidelidade, negligência comunitária, sempre sob a proteção das máscaras. No dia seguinte, desfilam as máscaras Geledé, esculpidas em madeira e adornadas com cores vibrantes, figuras simbólicas como pássaros, serpentes ou representações de atividades cotidianas, e espelhos que refletem e neutralizam energias negativas. As máscaras usadas por homens vestidos com trajes elaborados simbolizam a dualidade do feminino. A face superior retrata uma mulher idealizada, com traços serenos, enquanto a parte inferior exibe motivos animais ou abstratos, aludindo ao poder sobrenatural das Yamins. Os dançarinos, que eles chamam de Elegeledé, executam movimentos fluidos, acompanhados por tambores, cantos em língua iorubá e coros que invocam bênçãos. Apesar de serem homens que encarnam as máscaras, a essência do Geledé é feminina. Trata-se de um reconhecimento público de que a estabilidade social depende do equilíbrio entre os gêneros e do respeito ao poder gerador das mulheres. Além do aspecto espiritual, o Geledé funciona como um mecanismo de controle social. Por meio da sátira e da arte, a comunidade expõe problemas internos, corrige desvios e reforça valores éticos como respeito aos idosos e união familiar. As críticas são feitas de forma indireta, protegendo os críticos de retaliações, já que as máscaras falam em nome dos ancestrais. Em algumas comunidades, líderes políticos participam dos festivais para demonstrar alinhamento com as demandas populares, evitando o papel político do Geledé. No Brasil e em Cuba, elementos do Geledé foram reinterpretados em meio à repressão colonial. No candomblé brasileiro, por exemplo, a referência às Yamins, Agés, persiste no culto às Iabás, orixás femininos como Oxum e Iemanjá. Enquanto festejos como o afoxé incorporam máscaras e danças coletivas que ecoam a estética iorubá. No entanto, a prática integral do Geledé, com suas máscaras específicas e hierarquias ritualísticas, manteve-se mais preservada na África, onde grupos como a Sociedade Geledé ainda organizam festivais em cidades nigerianas. A essência, os cultos geledés encapsulam a filosofia iorubá de que a arte é um veículo do sagrado e a sociedade um organismo independente. Ao celebrar o feminino, eles não apenas honram as mulheres, mas lembram que o poder de criar, de nutrir e transformar é a base de qualquer comunidade sustentável. E é isso, pessoal, eu fico por aqui. Espero que esta aula tenha despertado ao menos a sua curiosidade. Sugiro que leiam ou que releiam Um Defeito de Cor todo na íntegra, caso ainda não tenha feito. Pesquisem mais sobre a Luísa Marim, sobre Luiz Gama, sobre a independência do Brasil e as revoltas do período regencial. A história do Brasil é muito rica, é muito complexa e traz personagens fascinantes que merecem ser mais conhecidos por nós. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aqui já de antemão a interação que vocês trouxeram para cá na nossa primeira aula sobre o livro. Teve muitas visualizações, muitos comentários. Eu agradeço muito a vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada por estarem aqui. Espero que gostem dessa aula também. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem colocar aqui nos comentários. Eu sempre passo olhando e respondendo todos vocês. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like no vídeo e caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreva. Vira e mexe, eu tô aqui trazendo aulas ou conteúdos variados aqui para vocês. A gente se vê. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.